Salve, salve, rapaziada! Saiu Fute Paródias, os lances mais bizarros do Brasileirão. Ou seja, Brasileirão é só zoeira. Então, bora, rapaziada. Tava aguardando bastante essa paródia. Acho que a galera também tava querendo bastante essa paródia do Brasileirão, né, rapaziada? Porque os caras sempre fazem uma paródia muito da hora e sempre tem lances muito bizarros no Brasileirão, né, rapaziada? Só nesse aí, na última rodada, tem um monte. O que mais tem esse ano, inclusive 2024, eu acho que é o ano que mais tem bizarrice no Campeonato Brasileiro, seja do ponto positivo, né, meme, coisa engraçada, como do ponto negativo também, né, polêmica de arbitragem, lances bizarros. Então, bora lá conferir como tá a paródia sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Atenção Curitiba e Belo Horizonte, a nossa turnê O Impossível Não Há tá chegando aí, hein? Mais informações em futeparodias.com.br. Essa paródia é brava. Tiro então, tomem igual tomou o Rony. Lá vem as doideiras do BR. Tipo pênalti doidão que salvou o malvadão. Ficou safe com uma regra que eu não pus fé. Abel pediu pro bote outro menor com fome. Falaram de tudo pra que o fogão tome. Fogo outra vez tá destacadão. De tudo a Jota entrou em ação. Encontro frouxo do Davinha, tô bom, tem vaga no Netflix. Cabe juro que era gol, mas o Zé volta no low. Sem igual é o praça ao milionário de skate. Sem igual é o praça, tem no sol dos dois shades. Mão, olho de botão e olha o mano atrás, não adiantou. Ó Fortaleza, caçando os mariposos, tá no topo e tal, mesmo com o pé torto. Meu dia também tá na briga, quase que cobrou um escanteio que fita. Bahia do shake, tá cheio de din-din, com as bombas do Everaldo, rival vem assim. Cruzeiro sem o Cássio, tava dó, mas ficou ricaço, vai comprar da minha avó. Sem igual é o praça, errar o nome da sem igual é o praça, os caras jogam de meio. O Fábio no iFood entrou e foi entregar o Galo, pois cash trouxe esse super pack pra ver se salva igual Rabela e fez. E o Bahia tava na bet 6-1 e teve 4-0, mas como o gol tudo ficou bem. Você nome time campo dorme, chamou um monstro pra ver se resolve. Quem bobear vai cair feião, pode passar dessa divisão. Brasa tem Hulk, Chapolin, nem a NASA explica isso daqui. Quem faz aqui é torcedor, quem faz aqui é jogador. Sem igual é o Brasa, a bicicleta é sem freio. Sem igual é o Brasa, chuta bandeira e escanteio. O Rocha empacotou, Wesley igual Falcão, Abelão, pra Champions ter nosso show. Vai ter que treinar mais meu pro. Pô, rapaziada, muito lance engraçado, muito lance bizarro nesse Brasileirão, né? Eu não vou falar sobre todos, porque não dá também pra ficar falando de um por um, mas todos os lances ali, mano, são lances bizarros. Pra deixar claro também, aquele astronauta ali atrás não é o Amaral, não. Pode ficar tranquilo que não vai tirar o capacete, não vai sair o Amaral dali, não. Pode ficar suave, porque se saísse ali, eu ia ter infartado já de susto, né? Porque o Amaral, ele não é muito... Deus não foi muito generoso com ele na questão da beleza. No futebol foi, mas aí, pra dar talento pra ele no futebol, teve que tirar a beleza. Então, não é o Amaral, pode ficar tranquilo. Mas vai deixando o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo pra gente falar de alguns memes, né? O primeiro que eu vou falar aqui é o maior meme pra mim, que é o Yuri Alberto. Porque a gente tem o Daverson, por exemplo, do Cuiabá, que sempre faz uma ceninha ali, uma parada engraçada, a gente sabe que é de propósito, porque ele é um jogador folclórico, um cara que sempre tá querendo chamar atenção, querendo brincar no futebol, acho isso legal, vários lances engraçados. Mas o Yuri Alberto, ele não é esse cara que faz de propósito, mas às vezes parece, mano. Porque, tipo, ele é um bom jogador. Só que no Corinthians não se encontrou ainda. Às vezes faz bons jogos, faz alguns gols. Só que ele ainda não tem como falar ainda que o Yuri Alberto deu certo no Corinthians, sabe? Então, pra ele estar em evidência, às vezes eu acho que ele faz umas palhaçadas. Ele vai dominar de peito, cai de peito no chão, tá andando e cai, vai virar uma bike com as duas pernas pro alto. O Yuri Alberto, ele é o cara que mais gera lances engraçados no Campeonato Brasileiro. Se isso não for de propósito, eu não sei. Aí ele precisa se benzer, precisa, sei lá, mano, o que ele precisa fazer, porque ele é muito azarado, né? Ele cai do nada, mas é muito engraçado ver o Yuri Alberto em campo por causa disso, né? E porque ele não faz gol também, então acaba sendo engraçado pra mim que torço contra o Corinthians, né? Mas enfim, rapaziada, o Yuri Alberto, assim como o Daverson também e outros jogadores, é um meme ambulante, né? Teve também o lance do pênalti, eu vou deixar isso por último, o pênalti do que o Flamengo sofreu contra o Criciúma. Vou falar desse por último, vamos falar sobre outras coisas primeiro.
Começando também aqui com o meu time, né? Porque teve alguns memes envolvendo o São Paulo, aquele lateral do Lucas que a bola escorregou, teve o Zubeldia, teve o Ferreirinha chutando bandeirinha. Sobre esse lance do Ferreirinha chutando bandeirinha, o bandeirinha nem deveria estar ali. No último jogo do São Paulo contra o Juventude, o bandeirinha foi marcar lateral, a bola nem saiu, mas para ele a bola saiu por quê? Porque ele estava dentro do campo, já quase lá no meio campo. E ele deveria estar atrás da linha, né, do lateral ali. E ele estava perdido dentro do campo, falando que a bola saiu. Então, isso mostra o nível da nossa arbitragem, mano. E isso também já engata um assunto ali sobre o Zubeldia, porque o Zubeldia realmente ele exagera. Sai da área técnica, vai lá pro meio campo. Só que, mano, o Zubeldia, qualquer coisinha, que ele já tá marcado agora, qualquer coisinha leva cartão. Aí a gente vê um bandeirinha idiota dentro do campo, esse bandeirinha não é punido. A gente vê um bandeirinha impedindo um jogador de cobrar escanteio porque tá lá na frente, porque não tem noção de posicionamento, e esse bandeirinha não é punido. E aí a gente vê também que os bandeirinhas são horríveis, que os nossos árbitros são péssimos, que eu já vou falar sobre isso também, e a nossa arbitragem é uma porcaria. Então, rapaziada, esses lances aí envolvendo o São Paulo, que é o time que eu acompanho, claro que eu falo mais do São Paulo porque eu assisto todos os jogos do São Paulo. Dos outros times eu assisto um ou outro. Então, do São Paulo eu tenho mais propriedade para falar. Acontecem muitos lances bizarros assim contra o São Paulo. Mas gera alguns memes pra gente, né? A questão do Zubeldia, por exemplo, como eu falei, eu acho que ele exagera um pouco. Mas é muito importante essa energia que ele tem ali dentro de campo, passando essa energia para os jogadores. Ele tá sempre elétrico, vai lá perto do escanteio conversar com os caras, vai lá pro meio campo. O São Paulo faz gol, ele dá a volta no campo, maluco. Na coletiva ele xinga todo mundo. Acho que pesou um pouco na mão, só que, mano, o Abel faz isso, o Renato Gaúcho faz isso, vários treinadores fazem isso. E eu me coloco no lugar do cara, mano. O cara tá trabalhando no São Paulo, o cara monta um time, treina a semana toda para jogar para o time ser prejudicado. Imagina a cabeça do cara. Se nós que é torcedor, que só tem o serviço de torcer pro nosso time, já fica puto. Eu, contra o Atlético Mineiro, quis quebrar tudo aqui em casa, puto com aqueles lances que a arbitragem errou. Imagine o Zubeldia, que é o técnico do São Paulo. Então ele ficou puto ali, falou merda pro jornalista lá, pro repórter que tava lá, né, entrevistando. Acho que ele deveria ter um pouco mais de calma, porque isso prejudica até ele mesmo, que nem eu falei, esse negócio de ele ficar saindo da área técnica, qualquer, mano, um dedinho para fora que ele tiver da área técnica, os caras já vai dar cartão para ele. Ele já foi suspenso 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Chegou agora, eu acho que é o cara que mais tomou cartão no Campeonato Brasileiro. Então, apesar dele ser importante, disso tudo ser engraçado, dessa presença dele forte no campo ser importante, eu acho que ele tem que segurar um pouco. Mas eu gosto muito do Zubeldia, me divirto muito com o Zubeldia. E como eu falei, né, da arbitragem, que eu já ia falar sobre a arbitragem, a gente vê vários lances polêmicos aí, né? A gente vê um monte de lance que acontece que a gente não consegue entender o que o árbitro viu. E não é só o árbitro, porque ele tem um monte de gente lá no VAR também que vê a mesma coisa. É gol de mão, é falta que não é falta, é gol impedido que não foi impedido. Mano, é cada coisa que a gente vê, tá ligado? Que eu não consigo entender o que passa na cabeça desses árbitros. Aí eu começo a pensar, pô, será que o John Textor tem razão? Porque se a gente for ver, não é julgando, Palmeiras e Flamengo são os times que menos sofrem com isso. Realmente, tem lances que o Flamengo é prejudicado, tem lances que o Palmeiras é prejudicado. Não tô falando que não tem, mas eles são muito beneficiados também em alguns lances. E aí parece que aquilo que o John Textor fala faz sentido. Mas ao mesmo tempo, parece que não também, porque parece que a nossa arbitragem que é um lixo. Realmente, a nossa arbitragem é uma porcaria. E a gente vê nos jogos do Flamengo, no jogo do Palmeiras, como eu falei, o Palmeiras e o Flamengo também são prejudicados. Se fosse para ajudar, não ia prejudicar eles. Então, assim, realmente é um nível da nossa arbitragem que é uma porcaria. E aí, lógico, quando vai apitar um jogo do Palmeiras, um jogo do Flamengo, como esses times têm grana, como esses times são times de destaque agora no campeonato, os árbitros vão mais preparados, eles já tomam mais cuidado. Então, assim, por isso que esses times têm menos erros contra eles, entende? Não é porque está sendo prejudicado ou beneficiado, mas realmente às vezes dá a entender isso, porque é bizarro, mano. A arbitragem é tão ruim que a gente acha que é de propósito para beneficiar certos times, mas não é isso. É realmente a bizarrice da arbitragem. Por exemplo, esse pênalti aí do Flamengo contra o Criciúma. Teve vários pênaltis marcados a favor do Flamengo que para mim não foi. Teve uma falta aí marcada agora a favor do Palmeiras, do gol do Cruzeiro, que para mim não foi. Mas é a interpretação do árbitro e os nossos árbitros têm uma interpretação, têm uma visão deturpada do que é futebol. Então não tem como sair acusando, entende? E esse pênalti do Flamengo
realmente tem essa regra, né? Que se um jogador usar qualquer objeto que tiver no campo na intenção de atrapalhar uma jogada do time adversário, é falta. E como foi uma falta dentro da área, a bola era esse objeto. O jogador do Criciúma chutou a bola em direção a outra bola e atrapalhou um lance de ataque dentro da área do Flamengo, é pênalti. Ninguém sabia dessa regra, nem os jogadores, mas existe essa regra, beleza. Mas também existe uma regra onde diz que se tiver duas bolas dentro de campo, o jogo precisa ser paralisado. O que foi alegado é que a bola estava dentro de campo, mas tinha um lance perigoso a favor do Flamengo, então nesse caso pode ter duas bolas dentro de campo. Mas quando a bola foi jogada, quando a segunda bola entrou em campo, o lance ainda estava um lance intermediário, não era um lance assim claro de gol. Dava para ter parado o jogo e o jogo não foi parado. Então a gente vê um erro de interpretação da arbitragem que acaba favorecendo um time. E isso é ridículo, isso acontece no Campeonato Brasileiro direto e infelizmente não tem o que fazer. Mas depois de um tempo a gente ri, a gente fala, pô, que engraçado. Mas no momento ali, pô, o torcedor do Criciúma, os jogadores do Criciúma se sentiram incomodados com aquela situação. Mas eles não têm culpa, e nem os jogadores do Flamengo. O Flamengo não tem culpa também. Quem tem culpa é a arbitragem e a CBF, que permite árbitros desse nível apitar o nosso campeonato, que é um campeonato gigante. E olha só o tanto de jogador bom que tem nesse campeonato, cara. Ano passado já teve um Brasileirão muito foda, esse ano também, porque tem vários craques jogando no Brasileirão, né? Vários jogadores que jogaram muito tempo na Europa estão voltando pro Brasileirão. Então era para ser um campeonato onde esses jogadores se destacassem. Mas o que acaba se destacando é a arbitragem, infelizmente. E a gente percebe que os caras querem aparecer. Essa palhaçada de ficar após revisão é uma babaquice. O árbitro ir lá falar. Então, assim, é tudo pro árbitro aparecer, sendo que quem tem que aparecer são os jogadores de futebol, né? E é isso, eu esqueci até de falar duas coisas, né? Eu queria falar sobre todos os outros memes, mas é muita coisa para falar e o vídeo já tá longo. Mas eu queria falar sobre o Thiago Silva no Fluminense, né? Chegou, o Fluminense não tomou gol, né? No jogo de estreia dele contra o Cuiabá, porém é contra o Cuiabá. Agora tem jogo contra o Palmeiras, vai ter jogos mais difíceis. Eu quero ver como o Thiago Silva vai jogar. Eu acho que o Fluminense está numa situação muito complicada, porque fez um primeiro turno horrível e agora no segundo turno o bicho pega, começa a pegar fogo. Então os times da zona de rebaixamento vão vencendo, vão pontuando e o Fluminense tem que acompanhar. Se o Fluminense der um tropeço, já era, entende? Então acho muito difícil o Fluminense escapar da zona de rebaixamento, mas tomara que escape. Eu não torço pro Fluminense cair, eu não torço pro Vasco cair, eu torço pros meus rivais caírem, né? Pro Corinthians. Mas assim, de certa forma, eu acho legal um time grande cair, mas de outro lado também eu não gosto, porque o Brasileirão perde muito com isso. É muito estranho a gente ver o Brasileirão sem o Santos, tá ligado? Quando o Cruzeiro não tava no Brasileirão era muito estranho. Então eu não gosto que os times grandes caiam por causa disso. Mas de outro lado também, por outro lado, né, de outra forma, é interessante esses times caírem, porque o campeonato ano que vem vai ficar mais fácil. Mas enfim, rapaziada. Só para finalizar o vídeo aqui, agora eu vou falar do Coutinho, mano. Um recado aí pro torcedor vascaíno que ficou me xingando, comentando lá no vídeo da paródia do Vasco. Não entendi por quê, que em nenhum momento eu zoei o Vasco, em nenhum momento eu critiquei a contratação do Coutinho, em nenhum momento eu falei mal do Coutinho. Eu só falei no começo do vídeo que eu achava que ia ser outra paródia, porque tava rolando Copa América, Euro, e eu esperava uma paródia sobre isso, mas aí veio a paródia do Coutinho, beleza, vim aqui, fiz o react e falei, inclusive, que o Vasco é gigante. Falei que o Vasco é gigante, falei que o Coutinho é um grande jogador, que eu quero que ele dê certo, mas eu não sei o que a galera escutou, porque as pessoas escutam só o que quer. Eu não sei o que a galera escutou, que me criticaram falando que eu tava com inveja, que eu tava torcendo contra. Não entendi. O que eu quis dizer naquele vídeo é o seguinte: eu acho o Coutinho um jogador muito bom. Não sei se eu posso dizer craque, porque nos momentos de auge dele, nos momentos bons, ele realmente foi craque, mas ele teve muitos momentos ruins também. Se ele for o Coutinho do Liverpool, que não vai ser, mas se ele chegar perto de ser o Coutinho do Liverpool, se ele jogar 50% do que ele sabe, ele já se torna craque aqui no Campeonato Brasileiro. Pro futebol brasileiro, o Coutinho, se ele jogar 50% do que ele sabe jogar, ele é craque. É igual o Lucas Moura no São Paulo. O Lucas Moura, ele não tá jogando nem 50% do que a gente viu ele jogar, mas ele é super diferenciado. Então, o Coutinho, eu acredito também que se ele jogar 50% do que ele sabe, ele vai ser considerado tipo um craque, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E eu quero que ele jogue esses 50% que ele sabe, ou até mais, porque ele é um jogador que a gente precisa na nossa seleção brasileira. É um jogador ali do meio campo, que faz falta, que há muito tempo, né, a gente não vê na seleção, por isso que a nossa seleção tá uma bosta, porque o nosso meio campo é um lixo.
Então eu desejo muito que o Coutinho jogue bem no Vasco, que o Coutinho se destaque no Vasco para poder ser convocado para a seleção futuramente. E eu falei isso naquela paródia. Então, assim, eu torço pelo bem do Coutinho, eu torço para que ele jogue bem para ser convocado e também para ser interessante o nosso Campeonato Brasileiro com o Coutinho jogando muito. Olha que legal, a gente vê no Brasileirão o Coutinho jogando muito. Então é legal, eu não tenho nenhum motivo para torcer contra o Coutinho. Então, sobre o Coutinho, é isso que eu acho. Sobre o Vasco, eu acho o Vasco um time muito grande, um clube gigante da história aí do futebol, inclusive é chamado de gigante da colina. E por esse motivo de achar o Vasco um clube gigante, eu não vejo, na minha opinião, eu não sou vascaíno, mas eu posso sim opinar, porque eu tenho minha opinião. Eu não preciso ser vascaíno para opinar sobre o Vasco. Eu não preciso ser vascaíno para saber ou para achar quem é ídolo e quem não é. Então eu não acho o Coutinho ídolo do Vasco, porque o Vasco é gigante, tem ídolos como Edmundo, Dinamite, Romário. Pô, pega aí, puxa aí, os 20 maiores ídolos do Vasco. Nenhum se compara com o Coutinho, mano, no Vasco. Porque o Coutinho no Vasco não ganhou nada, ficou pouco tempo, voltou agora e pode se tornar ídolo futuramente. Mas ele ainda não é, na minha opinião. Só que se você acha o Coutinho ídolo do Vasco, parabéns, mano. Você tem todo o direito de achar. Porque ídolo é sobre a pessoa, não é sobre o time. É sobre o que você acha da pessoa. Você considera tal jogador ídolo? Então ele é ídolo para você. Agora, se eu não considero, ele não é ídolo para mim, mas ele não deixa de ser ídolo para você, entende? No São Paulo tem vários jogadores que eu acho ídolo, mas a galera não acha. Tem vários jogadores que a galera acha ídolo, mas eu não acho. O maior ídolo do São Paulo para mim é o Rogério Ceni, mas tem gente que acha o Raí, tem gente que acha que é o Tele. E esses dois deixam de ser ídolo só porque para mim é o Rogério? Não. Então, acho que falar de ídolo é muito relativo. O Cristiano Ronaldo é meu maior ídolo no esporte, no futebol. Mas ele não é o maior ídolo das outras pessoas. Tem gente que acha o Messi, tem gente que acha outro jogador. Mas o Cristiano Ronaldo não deixa de ser ídolo para mim e para outras pessoas. Então o Coutinho não vai deixar de ser ídolo para você, torcedor do Vasco, só porque eu não acho. Mas ele não vai ser ídolo para mim, eu não vou engolir ele como ídolo porque você acha. É só isso. Não tô criticando, não tô julgando quem é ídolo e quem não é para você. E sim falando o que eu acho sobre o clube, sobre a história do time. Então é pra deixar bem claro, eu não zoei o Vasco, mano. Como que eu vou zoar? Pra que eu vou zoar o Vasco? Meu time tomou 4x1 pro Vasco, tá ligado? Se bem que tomou 4x1, mas merece ser zoado às vezes, né? Não é só porque também meu time tomou 4x1 pro Vasco que eu não posso zoar o Vasco. Mas não tem motivo pra zoar, não tem motivo pra criticar a contratação do Coutinho. A galera viaja, só escuta o que quer. E eu já deixei isso aqui claro, não vou mais falar sobre nada disso aí. O vídeo é engraçado falando sobre vários memes, mas infelizmente a minha análise aqui foi mais sobre coisa séria do que sobre coisa engraçada, porque o Brasileirão, apesar de ter a zoeira, ele tem muita coisa também que a gente tem que falar de coisa séria. Então acho que eu usei esse vídeo pra gente dar uma risada e também falar sobre algumas coisas sérias. E é isso, mano. E também para deixar claro, não tô falando em momento nenhum que o Flamengo e o Palmeiras é beneficiado no campeonato, hein? É o que parece às vezes na visão das outras pessoas, na visão do que a gente vê, só que o que parece não é. E eu já deixei claro, mas só para falar, porque eu sei que vai ter gente comentando aí. Ah, tá falando que o Flamengo está sendo beneficiado? Tá falando que o Palmeiras está sendo beneficiado? Não, eu tô falando que parece que tá. Pela nossa arbitragem ser tão horrível, às vezes tem essa impressão, mas não é. Até porque hoje muitas pessoas falam que eu tô chorando porque o São Paulo tá sendo prejudicado. Ah, tá chorando, tô chorando. Beleza, tô chorando hoje. Mas na próxima rodada é você que vai estar chorando, mano. Teve rodada aí que o flamenguista tava chorando. Teve rodada aí que o palmeirense tava chorando. Por quê? Porque o time deles também foi prejudicado. O Abel sempre tá chorando lá nas coletivas porque ele acha sempre que o Palmeiras tá sendo prejudicado. Por quê? Porque a arbitragem é uma bosta. Então todos os times vão ser prejudicados. Em vez de a gente ficar falando que um ou outro tá chorando, pô, vamos se unir todos os torcedores, os dirigentes dos clubes, os jogadores. Vamos fazer um protesto contra essa arbitragem tenebrosa que a gente tem no campeonato, para a gente ter um campeonato mais interessante, onde os jogadores se destaquem e os times se destaquem, onde o trabalho dos clubes possam ser feitos. Vamos torcer para isso. E é isso, rapaziada. Teve vários memes aí que eu não falei, mas o vídeo já tá com 20 minutos, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!